Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Vou pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal. Meu querido, se esse canal tem te feito você pensar, já é uma boa dica para você se inscrever, para não perder mais as nossas mensagens, né? Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, comentem à vontade, tá bom? Estamos entendidos? Vamos então agora à cereja do bolo? Vamos lá? Bom, abençoado, essa mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de mensagens que nós já temos, se não me engano, 6 mensagens, né, em que estamos mostrando as 27 acusações de Jesus contra Jerusalém. Você já ouviu falar disso? Que Jesus ele trouxe quando lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, vou botar para vocês aí, quando Jesus isso aqui é uma divisão, né, uma águas divisoras no ministério de Jesus. Quando Jesus volta o rosto contra Jerusalém, ele começa a desferir acusações contra Jerusalém, contra Israel. Então, é contabilizado 27 acusações gravíssimas que Jesus faz contra aquele povo, tá? Então tá aí em Lucas capítulo 9, versículo 51. Então nós já temos 6 partes. Se você não viu, tá? Eu vou deixar aí nas descrições a playlist que eu criei para que você veja todas essas 6 partes aí. Estamos na 7ª. Tá legal? Vamos ao texto aí onde eu estou falando sobre isso. Diz ali: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente, e tem uma palavra em grego aí que eu vou falar sobre ela, em direção a Jerusalém. Então, conforme eu falei, essa passagem ela é um divisor de águas no ministério de Jesus. A partir deste ponto, ele caminha para Jerusalém determinado a mostrar por que essa cidade seria destruída. E a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, está no centro dessa mensagem. Porque a vinda de Jesus, ela se refere à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, pondo fim a um período, terminando um período, o período da lei escrito na pedra, e iniciando novos céus e nova terra, tá? Eu vou falar também um pouquinho dessa palavra terra. Então, essa palavra que está aí em letras maiúsculas, tá? Em resolutamente, ela se lê em grego prosopon, e quer dizer face. E além de significar rosto, porque face é rosto, ela ainda afirma que Jesus aponta os dedos para Jerusalém, ou contra Jerusalém. Jesus havia assumido aí um cargo de promotor de justiça divina. Era isso que Jesus veio fazer. E ele ainda afirma que Jesus apontou para Jerusalém com os dedos. Por quê? Porque havia algo estarrecedor que iria acontecer. E ele só se dirigiu a Jerusalém porque haviam muitos ainda a serem salvos da destruição que cairia sobre a nação. Podemos dizer, tá, que esta foi a última consideração de Deus com o povo de Israel. Era necessário o arrependimento imediatamente, tá? Então ele só se dirigiu à cidade por causa disso, tá bom, abençoado? E hoje nós vamos mostrar uma dessas faces que Jesus aponta contra Jerusalém. Por isso que o tema dessa mensagem é uma das faces, que é o quê? Jesus veio trazer fogo e divisão à terra. Você vai entender isso aí. Então, mais uma vez, se você não viu aí, estou toda hora batendo aqui no microfone, tá, queridos? Vocês me perdoem aí. Se você não viu as outras mensagens, eu aconselho você a ver, tá legal? Mas é por isso que eu falo, meus queridos, vem pra graça que eu te explico. Irmãos, olha só, antes de entrar no contexto dessa mensagem, eu vou abrir aqui um parêntese com vocês, tá? E trazer a vocês uma informação, tá? Nós aqui nesse canal, mais uma vez, tá? Sempre tenho que falar isso, nós não entendemos que a Bíblia, ela se aplica aos dias de hoje, tá? A Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia não foi escrita nesses dias. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, tá? Para atacar fogo na vida dos outros, coloca essa passagem que nós vamos apresentar daqui a pouco para praticar atos
contra outras pessoas, ou até mesmo contra um país. Nós vimos aí homens que se dizem líder espiritual, eu, contesto um pouco isso, incitando as pessoas, usando versículos como este, né, que Jesus veio trazer espada, Jesus veio trazer fogo, Jesus veio trazer divisão. Então, conforme eu falei, nós entendemos que a Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto. Então, isso é um contexto muito rígido e válido para aqueles dias. Isso não nos deixa margem para que nós pensemos que isto acontecerá nos dias de hoje. É claro, queridos, que divisões entre os homens sempre existiram e sempre vai existir. Isso é normal. Mas se degladiar para que se sobreponha um pensamento sobre o outro, principalmente usando a violência, eu sou contra. Eu entendo as diferenças desde que sejam pacíficas. Mas querer aplicar essa fala de Jesus para incentivar qualquer tipo de ato, para justificar a violência, por exemplo, eu abomino e sempre abominarei. Fecha aspas, voltemos à mensagem. Então, desde o dia em que Jesus estabeleceu o seu rosto contra Jerusalém, com o dedo em ristes apontando para Jerusalém, como lemos agora em Lucas capítulo 9, versículo 51, ele incluiu um aviso horrível sobre uma próxima divisão que estava para acontecer. Meus irmãos, aquela geração de Jesus era uma geração perversa, mas ele receberia a si mesmo um remanescente fiel. Foi por isso que Jesus foi para Jerusalém. Vocês vão entender isso que eu estou falando. Ou seja, mais uma vez eu digo, era o Senhor aplicando a sua última misericórdia, vamos dizer assim, né? Então havia lá em Jerusalém aqueles que eram os malfeitores, aqueles perversos, né? Pessoas que esconderam a luz de Deus. Haviam fariseus, sacerdotes, tudo vendidos. Uma nação perversa. Inclusive Jesus, em Mateus capítulo 23, diz que o sangue daqueles inocentes cairia sobre aquele povo. Até Zacarias foi morto dentro do templo. Então havia essas pessoas mais perversas. Mas também haviam aqueles que confessariam Cristo, enquanto os outros o negariam. Veja agora em Lucas capítulo 12, versículo 8 ao versículo 9, que diz o texto: Eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então essa expressão de Jesus, ela é muito clara. Mas, infelizmente, muitos dentro do sistema religioso, dentro do cristianismo tradicional, para encherem seus bancos e bancos, né, suas contas bancárias, usam esse texto fora do contexto, para as pessoas, por exemplo, aceitarem aquela denominação. Já ouviu falar da famosa e célebre frase: quem quer aceitar Jesus? Quem quer dinheiro? Né? Já ouviu? Quem quer dinheiro? Quem quer aceitar Jesus? Parece que Jesus é um cafezinho, né? Mas só que isso é um engodo, isso é uma palavra que eles usam para causar emoção, impacto nas pessoas, mas o que está ali escondido, oculto nessa palavra é quem quer aceitar aquela facção, quem quer aceitar aquela denominação, quem quer aceitar o que o líder daquele lugar fala. Tanto isso é verdade que existe, por exemplo, facções em que você não pode usar uma bermuda, você não pode ir numa praia. O Jesus dali proíbe. E existem outras facções que você já pode ir à praia. Ué, o Jesus então dali já mudou? Quantos Jesus temos? Então isso tudo é um engodo. E eu quero ressaltar que eles usam esse texto aí fora do contexto. Mas o Senhor ainda continua, né? Ele está aqui indo em direção a Jerusalém, já dentro de Jerusalém, e ele já começa a dizer o que iria acontecer. E diz o texto: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Então aqui, abençoados, nesse versículo, Jesus estava mostrando que eles seriam perseguidos e presos. Porém, era para eles se manterem firmes. E aqui Jesus diz que aquele que negasse
ao Espírito Santo, né? O que seria o Espírito Santo aí nesse sentido? O Evangelho. Então, quem não aceitasse o Evangelho de Cristo seria o mesmo que blasfemar, assumindo de vez, né? E Jesus aqui também assume de vez a mudança de pactos que aconteceria. E a prova disso é o verso 13, vamos ler, que diz o texto. Lucas capítulo 12, versículo 12. Desculpa, abençoado, versículo 12, né? Diz o texto: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem fazer. Então, no texto anterior, Jesus está falando que, olha, calma que vocês saberão dizer ali na hora que vocês têm que se defender. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dizer o que deve fazer. E o que deveriam aquelas pessoas fazerem? Falar aquilo que Jesus falou. Confessar o Evangelho perante os homens. Então o Espírito Santo aí, ele estava dentro do Evangelho de Cristo naqueles dias. Então negar esse Evangelho, negar essa salvação, negar o reino de Deus, seria como negar o Espírito Santo. E estes que fizessem isto não obteriam perdão. Por quê? Porque eles iriam ser mortos. Enfim, abençoado, esse seria o intuito de Jesus quando este fala, né, desfere as acusações contra Israel. E ele buscava o quê? Os remanescentes que iriam se arrepender. Então Jesus já não tinha mais nada com a geração perversa. Você vai ver isso. Depois vocês leiam todo o capítulo 12 de Lucas para vocês entenderem com mais clareza isso que eu estou dizendo, tá bom? Agora vamos então a partir do verso 49, é quando o negócio começa a ficar bom. Vamos lá. Diz o texto: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Olha, abençoados. Que palavra, né? Mostra o quê? Uma ansiedade de Deus para derramar a sua ira. Muito grande, né, abençoado? E outra coisa, eu falei sobre a palavra terra. Tá vendo a palavra terra aí? Essa palavra terra aí não quer dizer universo não, tá? A terra que nós aqui habitamos, não. Essa palavra aí, ela é bem específica. Ela está se referindo a Israel, a nação, tá? A terra aí é nação. Ah, André, tá inventando isso. Não estou inventando nada. Procura nos originais que você vai ver. Essa palavra em grego quer dizer nação, não quer dizer terra de hoje, tá? Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado, mais uma vez Jesus aí, olha, falando dessa ansiedade, né? Até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Irmãos, e que divisão seria essa do texto? O sistema prega que é aquele que ficar do lado da igreja, sendo que isso não pode ser aplicado nesse texto, né, queridos? Porque Jesus ainda não havia assumido a forma de sustentador de todas as coisas. Então não pode ser feito dessa forma. E só lembrando mais uma vez, tá? Mais uma informação para vocês. Nesta passagem que fala sobre o batismo, esse batismo aí, ele foi praticado, o batismo de Jesus, tá? O batismo de João Batista. Ele foi praticado até o tempo em que não haveria mais essa divisão. Porque o muro da divisão caiu. Quando Israel deixasse de existir como a nação eleita de Deus, se encerraria esse prazo. E isso acabou quando? Quando o templo veio abaixo. Por isso, a importância, mais uma vez eu digo, de saber a questão da queda do templo, e que hoje é tão negado pelo sistema religioso. E ele nos informou que divisão seria essa. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 29. Vamos ler aqui. Diz o texto: todos os que deixaram casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhas, ou terras, por amor de meu nome, receberão 100 vezes e herdarão a vida eterna. Então Jesus está aqui certificando-se de que seus discípulos estão conscientes e entendendo que ele realmente pretende que a divisão venha. Era necessário que os discípulos tivessem essa ideia. E por que isto? Porque Jerusalém seria destruída. E quem estivesse nela seria morto. Sem contar as perseguições feitas pelos judeus, né? Então, por estas condições, havia a necessidade de um desapego da materialidade, desapego
de pessoas, de bens, até mesmo de desapegar de famílias. E isso é muito claro, até Paulo ele usou, né, quando Paulo fala aos casados, né, é melhor que não fosse, né, quando ele fala isso, é melhor que omitissem, que sejam casados, por causa disto, por causa dessa divisão que haveria. Por isto que entender essa passagem, queridos, é muito importante, porque ela é uma passagem em que, infelizmente, os sabotadores da palavra, dizendo assim, querem aplicar aos dias de hoje para obrigar as pessoas a frequentar as igrejas, mesmo que isso parta uma família ao meio, tá? É por isso que no meio do sistema religioso hoje se divorciam mais do que casam. E isso foi devido ao quê? Devido a essa desconexão da palavra. Então esse povo que está aí, que se diz ser cristão e que frequenta essas denominações, eles estão o quê? Desconectados da palavra. Estão conectados ao quê? À denominação. Tanto é verdade, mais uma vez eu insisto, que o Jesus que pode usar calça é um, e o Jesus que pode ir para a praia é outro. Estão muito desconectados da palavra. Essa é a verdade. Por isso que andam o quê? Tortos. E lá naqueles dias, isso aconteceria através da conversão e literalmente no próximo julgamento. Como diz em Lucas capítulo 17, versículo 34. Vamos ler. Lucas capítulo 17, versículo 34 diz: eu digo a vocês, naquela noite, julgamento, tá? Haverá dois em uma cama, um será levado, condenado, e o outro salvo, deixado. Então, abençoados, por enquanto Jesus pressionou os discípulos para abraçarem esta ideia de divisão. E estava chegando. Por isso que lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus foi enfático em dizer isso aqui, olha: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Então o fogo chegou. O que era o fogo, André? O Evangelho. Esse fogo causaria divisão. E Jesus desejou que esse fogo já estivesse queimando, de tão ansioso que estava para pôr fim àquela geração perversa, salvar os seus remanescentes, abrir o caminho aos gentios, o muro da divisão, e destruir a cidade e o seu templo. E quando fala de roubar templo para uma nação que ela é religiosa, é o mesmo que você dizer de roubar todos os poderes do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Então, a partir deste ponto do livro de Lucas, a mensagem de Jesus entra em uma passagem ainda mais altamente escatológica, de fim dos tempos. A mensagem do juízo final torna-se ainda mais explícita. Mas isso nós veremos em outra parte dessa série de mensagens que nós estamos apresentando, das 27 acusações de Jesus como promotor, né, promotor de justiça contra Jerusalém. E é disso que nós vamos tratar, do tempo, da hora e da previsão dos hipócritas. Então não percam a próxima mensagem, tá legal? Irmãos, como é suave entender a palavra dentro do seu tempo, não é verdade? E como nós podemos hoje tirar a lição disso que nós estamos lendo? Amados, é claro que todo o contexto bíblico podemos tirar lições, tá? Só não podemos contextualizar com esses dias, tá bom? O que esses fatos aí que nós estamos dizendo nos diz para os dias de hoje é que precisamos sempre, irmãos, estarmos atentos às palavras vindas do reino. Primeiro, para nos contextualizar do grande amor de Deus nas nossas vidas. Ter separado o melhor tempo para se viver. O melhor tempo para se viver os dias de hoje. Mas você só tem isso quando você tem os olhos espirituais abertos. E infelizmente, devido ao afastamento dessa palavra, muita gente em graça também foi feita refém. Principalmente nesses dias que se seguem nesse país. Pessoas que confundiram a graça eterna como se fosse algo literal, como uma espada para lutar. O Senhor, ao nos revelar a sua santa palavra, quis nos o quê? Nos abrir os olhos, que apesar de vivermos neste mundo, nossos pés e mente têm que estar fincadas no reino de Deus, meditando nesta palavra que dia e noite, para não nos inquietarmos,
Porque quando nos desconectamos dela, tendemos a querer o quê? Literalizar o evangelho, até mesmo projetar em nossos corpos através das obras da carne. Vamos fazer, vamos acontecer, temos que ser o quê? Amados, não que nós sejamos um povo alienado, não. Porém, os que têm os olhos iluminados têm o hábito de apresentar a Deus todas as coisas, inclusive em que direção seguir, em qualquer sentido das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com aquele povo lá atrás. Nós estamos mostrando isso. Caiu na soberba da carne. E foram o quê? Severamente punidos por Deus. Claro que vingança igual àquela que nós estamos vendo aqui, no mundo, jamais veremos de novo. Até porque o sentido dela é que dá maior dramaticidade. Porém, hoje temos de Deus o quê? A seguinte regra: aquilo que o homem plantar, com certeza semeará. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. E hoje reparamos um erro dos muitos, né, que o sistema religioso pratica contra a palavra de Deus, né? Vimos que o fogo e a divisão que o Senhor queria nunca foi para estes dias, foi para aquela geração perversa. E aqui Jesus estava como um promotor de acusação, um promotor de justiça de acusação, levantando o crime daquela nação, o crime daquela terra. E mais tarde, eles mesmos matariam o seu Messias, né? O povo judeu matou o Messias, e que foi mais tarde vingado no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus veio nas nuvens com poder e grande glória, através do exército romano, rompendo a cidade de Jerusalém, tendo à frente o seu general Tito, que aqui é uma figura do Cristo ressuscitado, né? Tito tipifica Cristo ressuscitado, julgando e condenando em cima daquelas 27 acusações que Alcha fez em seus dias de vida lá dentro de Jerusalém, quando ele virou o rosto e apontou o dedo para Jerusalém. Tá bom, abençoados? Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Até quando você vai ficar sem examinar as Escrituras, se deixando levar por doutrinas estranhas e absurdas que não tem nada a ver com Deus, que é espírito e verdade, não